Sejam bem-vindos ao Extrema Performance. Eu sou o Dr. Paulo Putinelli e começa hoje esse novo quadro do Extrema relacionado à performance esportiva dentro do mundo do nada, pedala e corre. A ideia desse programa é trazer conteúdos técnicos aliando a teoria e a prática sobre assuntos relevantes desse mundo, trazendo conteúdo importante para você. Essa é uma nova parceria do meu doc com o Extrema para trazer ainda melhor conteúdo para você dentro do mundo, do universo do Endurance. E antes de falar qualquer coisa, gostaria aqui de deixar um convite para quem está nos assistindo no YouTube. Clica no curtir, compartilhe, comente e mais do que isso, seja um membro do Extrema. Por apenas R$ 14,99 você terá acesso a conteúdos exclusivos, poderá receber os episódios antes deles irem ao ar, participar ao vivo aqui das nossas gravações, por que não ser um dos nossos convidados, vir aqui nos assistir e também, claro, nos ajudar e fortalecer essa parceria do @meu.doc junto com o @StemSport. Também um convite ao pessoal que está nos ouvindo no Spotify, dê 5 estrelas, compartilhe, enfim, interaja com esse conteúdo que é bastante relevante para nós. E por fim, também sigam o @estúdioh.br, esse estúdio lindo, esse estúdio com a mais alta tecnologia, microfone, câmeras, enfim. Para você que está pensando em ter o seu podcast, por que não grave aqui, venha falar com o pessoal, porque o pessoal tem conteúdo e tem condições especiais. Segundo o meu amigo Fabinho Bessa e Thiago Kawamura, o melhor preço do Itaim. E também para você que quer uma assessoria de como montar o seu podcast, o que comprar, qual câmera, qual microfone, eles também fazem esse tipo de serviço. Então, Estúdio H, tamo junto nessa. Bom, vamos, enfim, ao nosso primeiro episódio desse quadro, e não poderia deixar de ser o primeiro episódio, um assunto que eu tenho bastante empatia, gosto muito de falar e me preocupo muito, que é doping. Fiz questão de começar com esse episódio, visto que, primeiro, é algo que está à tona, que tem sido bastante debatido e bastante discutido, e isso é muito bom, muitas vezes de uma maneira mais pejorativa, mas também de uma maneira mais instrutiva, de uma maneira mais de se criar um ambiente propício sobre riscos, sobre o quão é importante falar sobre isso e principalmente sobre uma educação dos atletas, tanto os atletas amadores como profissionais, para se tornar o esporte um ambiente justo, democrático e bastante atrativo para quem está a fim de começar, para quem está a fim de performar. Para falar de doping, eu trouxe aqui alguns pontos interessantes, alguns estudos, algumas informações relevantes, e a ideia aqui é discutir com vocês ao longo desse episódio todos esses assuntos e, claro, deixar aqui uma porta aberta para vocês comentarem, mandarem dúvidas, mandarem sugestões de questões relacionadas ao tema, para que a gente possivelmente faça novos episódios, para que a gente volte nesse tema, porque eu tenho certeza que a gente vai gravar ao longo desse projeto várias vezes sobre esse assunto, também possivelmente trazendo aqui convidados, pessoas importantes e relevantes quando o assunto é doping. Bom, para falar sobre doping, eu queria contextualizar todos vocês, e a minha ideia inicial era falar primeiro sobre a origem desse nome, da onde vem doping. E eu fui pesquisar isso, e esse termo doping vem de uma palavra holandesa que é dop, que significa caldo, significa líquido, alguma substância líquida que foi utilizada inicialmente para corrida de cavalos. Acreditem vocês ou não, no final do século XIX, no final perto de 1890, as corridas de cavalo começaram a utilizar uma substância líquida junto com a ração dos animais, e aí começaram a perceber que os cavalos eles corriam numa maior intensidade se essa ração era misturada com esse líquido. Então é muito interessante essa história da origem do nome. E aí, quando se iniciou a ideia de uso de substâncias para melhoria de performance esportiva, associou-se a esse nome que já era conhecido no mundo esportivo. E a gente tem os primeiros relatos do uso de substâncias para ganho de performance no esporte
no início do século XX, ou seja, nas décadas de 10 e 20, 1910 e 1920, trouxe aqui uma cola e vou usá-la para me pautar, mas a ideia foi nessa época dos anos, nas décadas de 10 e 20, substâncias principalmente de estricnina, que foram utilizadas exatamente nos Jogos Olímpicos de 1904 nos Estados Unidos. Alguns atletas misturavam álcool com estricnina para ganhar vantagens esportivas. Depois daí, tem-se relato do uso nas décadas de 10 e 20 de substâncias no Tour de France. Então, o ciclismo, aí, desde os primeiros relatos da história do uso de doping relacionado a substâncias para ganho de performance esportiva, o uso de cocaína e estricnina para adiar a fadiga, para tornar a fadiga para retardar a fadiga e conseguir melhores performances esportivas. Aí a gente dá um salto na história. Nas décadas de 30 e 40, começou-se o uso de anfetaminas para melhoria de performance, para melhoria de desempenho esportivo. E a partir da década de 50 e 60, a gente tem os primeiros relatos do uso de esteroides anabolizantes no meio esportivo, muito aí secundário ao desenvolvimento da ciência do uso de esteroide anabolizante depois da Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que a Segunda Guerra Mundial foi um marco importante, haja vista que foi utilizado substâncias anabolizantes para os guerreiros, para os militares, para eles se recuperarem mais rápido, seja para indivíduos que estavam machucados, para enfermos que tinham sofrido alguma injúria, alguma lesão durante a guerra, seja para os indivíduos para eles ficarem mais fortes e mais resistentes para a guerra. E esse ambiente no pós-guerra foi trazido para o cenário esportivo. Então a gente tem aí na década de 50 e 60 o início do uso de esteroides anabolizantes para ganho de performance esportiva. E aí a gente tem um salto da década de 70, um aumento progressivo e um abuso expressivo dessas substâncias para ganho esportivo, até que em 1999 a gente tem a criação da WADA. A WADA é a Agência Mundial de Controle de Dopagem. Então, a partir desse ano, foi criada essa agência para controle do uso de substâncias para ganho esportivo. E isso aconteceu exatamente porque começou-se a ter uma preocupação muito grande com a saúde dos atletas. Alguns atletas faleceram durante a prática esportiva, durante Olimpíadas, e aí houve uma preocupação muito grande e foi-se criada uma agência internacional independente para controle disso. Então, a partir de 1999, se criou essa agência e desde então tem-se regras para uso de substâncias para melhoria de performance. A WADA, anualmente, ela solta uma lista de substâncias proibidas, substâncias que não podem ser utilizadas por atletas no ambiente competitivo. E isso inclui atletas profissionais e atletas amadores. A WADA, ela não faz distinção de atletas profissionais e atletas amadores, ou seja, todo mundo que vive em ambiente competitivo está sujeito a essas regras. E a WADA, ela desde então cria essa lista anualmente e os países, ao longo do tempo, foram criando agências nacionais signatárias, ou seja, que seguem a WADA. No caso do Brasil, a ABCD, a Agência Brasileira de Controle de Dopagem, no ano de 2011, foi criada e é uma instituição governamental para controlar no ambiente nacional esses testes e esse controle e fazer toda a gestão dessa questão a nível nacional. A ABCD ela é signatária da WADA, ou seja, ela segue as regras, mas ela tem governança própria, ela faz ações específicas próprias. Além disso, a gente tem também as agências que controlam das federações. Então, cada federação de cada esporte também tem o seu controle específico do uso de substâncias por atletas. E eu já deixo aqui um outro tópico bastante relevante, bastante importante, que é comum as pessoas se confundirem, que nem toda substância que traz ganho de performance esportiva é doping.
A gente tem algumas substâncias ergogênicas e essa palavra ela se associou muito a esteroides anabolizantes. Recurso ergogênico não é esteroide anabolizante. Recurso ergogênico é toda e qualquer substância que causa uma melhoria da performance esportiva. Então, a gente tem recursos ergogênicos que são lícitos, que são legais, que não trazem riscos à saúde. Como, por exemplo, creatina, betalanina, carboidrato, cafeína, enfim, uma série de substâncias que são cientificamente comprovadas, que trazem benefícios à prática esportiva, trazem benefícios à performance esportiva, sem trazer riscos, sem colocar em risco a saúde e a integridade física do atleta. Já as substâncias proibidas, as substâncias que constam na lista da UADA, são substâncias que são proibidas porque trazem algum risco à saúde do atleta ou ferem as leis do esporte, ferem as regras do esporte de integridade, de competitividade, de igualdade, ou ainda não estão disponíveis a todos os atletas. Então, esse tripé, esses 3 pontos, são os pontos que regem a UADA para definir quais são as substâncias proibidas. E essas substâncias, elas anualmente são revistas e a lista ela é atualizada. Algumas substâncias elas saem da lista, outras são adicionadas de acordo com o que se entende como substâncias proibidas dentro daquele ano. Isso é importante falar e é importante que todos tenham conhecimento específico e conhecimento completo dessa lista. Já deixo aqui uma dica importante. Todos podem ter acesso muito fácil a essa lista. Essa lista ela está disponível no site da UADA e também no site da BCD. Então procurem os sites para download facilmente. Além disso, tem outros mecanismos de busca onde você insere ali o nome da substância, o nome da medicação, o nome do composto que você está fazendo uso ou que você pretende fazer uso, e aí você tem ali o resultado daquela substância, se ela é considerada doping ou não, se ela é considerado doping em período competitivo ou fora de competição, que é algo que eu vou tratar em breve. Ou seja, o acesso à informação é amplo e restrito e você deve procurar sim saber mais sobre qual substância é considerada doping ou não. Um desses sites é o globaldraw.com, é um site que eu, de maneira geral, uso pessoalmente como referência. É um site que não temos na versão portuguesa, ele tem, você coloca ali, fazer a pesquisa em inglês americano, enfim, Grã-Bretanha, tem vários países, você pode procurar por japonês, enfim, tem vários países ali. Você coloca se você é atleta, se você é médico, se você é treinador, coloca o nome da substância, aí tem que ser em inglês, mas não é nada difícil você fazer essa tradução, e aí ele te dá ali a resposta se é doping ou não. E mais do que isso, você pode mandar um e-mail para a BCD. A BCD tem um canal de comunicação para você falar ali, mandar a sua dúvida e eles respondem de prontidão, falando se aquela substância é ou não doping. Ou, além disso, você pode nos consultar, você pode me consultar, eu estou mais do que disponível para sempre falar com vocês, para falar sobre qual substância é doping ou não, enfim, a orientação eu posso dar sem nenhum problema para vocês. Então fica aí a dica. Não usem como justificativa que vocês não sabiam e muito menos usem isso quando forem se defender caso vocês apresentem um resultado adverso. Haja vista que nos tribunais que julgam as pessoas que tiveram algum resultado adverso, ou seja, pessoas que apresentaram um resultado adverso num teste, se porventura o atleta ou o indivíduo que está sendo julgado, ele justificar o uso por não saber, possivelmente a pena dele pode ser piorada, pode ser aumentada, porque está nas regras da UADA que todo atleta ele é responsável por aquilo que ele ingere e ele é responsável por se inteirar sobre o assunto. E é função da UADA, é função da BCD trazer essa educação. E eles têm programas específicos, então falta de informação não é justificativa. Bom,
falando um pouco exatamente sobre esse ponto. Então, vamos falar um pouco sobre as substâncias e o que isso significa. A WADA tem como regra que doping é toda substância ou método, e é importante a gente falar de método, toda substância ou método que é considerado proibido, e como é que é feito essa vigilância? Através de buscas ativas. Então, se o indivíduo ele for pego ativamente utilizando uma substância ou método proibido, ele é passível de punição, ou ainda se é encontrado em amostra de sangue ou amostra de urina a substância ou metabólitos, ou seja, ou partes dessa substância nos testes que são feitos. E são feitos muitos testes. A WADA, a ABCD e as confederações testam cada vez mais atletas em busca dessas substâncias. E como é que são feitos esses testes? Esses testes eles podem ser feitos no período competitivo, ou seja, antes ou logo após uma competição, ou seja, durante a competição, e isso é considerado período competitivo, ou são feitos testes surpresas em período fora de competição. Alguns atletas que são monitorados, alguns atletas que eles têm um programa de monitoramento, e os atletas eles precisam preencher um calendário mensal falando para a WADA, para a ABCD, enfim, para os órgãos regulatórios, aonde eles estarão diariamente, porque a qualquer momento eles podem ser surpreendidos naquele local que ele falou que estaria naquela hora específica para ser testado. Então, existe teste surpresa, e esses testes surpresa eles são considerados fora de competição. E aí a gente tem um cenário de período competitivo e período fora de competição. Algumas substâncias são proibidas em ambos os períodos, como, por exemplo, esteroides anabolizantes, hormônios de crescimento, hormônios como o EPO, que é o hormônio de estímulo da eritropoetina, de produção de hemácias. Há substâncias que são proibidas somente em período competitivo, como, por exemplo, corticoide de via oral, como, por exemplo, cannabis é uma substância que é proibida só em período competitivo, e há substâncias que são permitidas e são proibidas em períodos não competitivos. Então, tem essa distinção muito importante. É importante você saber se a substância que você pretende usar ou que você usa é doping ou não, e em que período você pode utilizar, se tem essa diferença. E os atletas eles precisam preencher esse diário, e caso os agentes eles vão até o local que o indivíduo disse que estaria e o indivíduo não está, ele tem um período para chegar até esse local, ele é avisado, estamos aqui, estamos esperando. Se ele não vai, se ele fala, olha, é impossível, estou em outra cidade, ele leva uma advertência, chama no-show. O indivíduo ele pode ter até 2 no-shows num prazo de 12 meses. O terceiro no-show dele é passível de punição, então ele toma uma punição por no-show. Além disso, o indivíduo, durante uma competição, ele, após cruzar a linha de chegada ou no período ali competitivo, seja antes da competição, ele pode ser abordado por um agente que vai fazer o teste dele, e se ele se negar a fazer, ele pode fazer isso, né? Os agentes de controle de dopagem, eles não têm poder de prisão, né? Eles não podem restringir o indivíduo, eles não podem obrigar o indivíduo, mas se o indivíduo falar que não vai fazer, isso automaticamente já é passível de punição, porque o indivíduo ele se negou a fazer o exame antidoping. Importante a gente falar que atletas amadores também estão sendo monitorados e também podem passar por isso, e eles não podem se justificar como sendo atletas amadores. E o que eu tenho sentido dentro do cenário nacional e internacional é que cada vez mais as agências controladoras têm olhado com mais apreço para atletas amadores. Haja vista que nós vivemos hoje em dia um mundo de muita influência de atletas amadores, e por isso as agências controladoras veem essas pessoas mais públicas como pessoas formadoras de opinião, que devem jogar limpo, devem ser justas e por isso devem ser testadas. Então, importante, acho legal essa questão.
E o que eu vejo no cenário atual são esses dois caminhos das agências reguladoras. A primeira delas é olhar para os atletas amadores e testá-los com mais afinco. E o segundo é essa questão de educação. Cada vez mais eu vejo ações das agências controladoras em busca de educação. Uma vez que o papel da UADA, da ABCD, não é punir, eles não querem, não é a ideia inicial, o foco principal, não é o core da história, e sim a ideia deles é educar e tornar o esporte justo, o esporte limpo. Essa é a ideia da UADA, essa é a ideia da ABCD. E isso eu trago como uma experiência pessoal, e essa é a minha ideia, é trazer experiências pessoais. Sigo atletas e tenho atletas profissionais que eu acompanho, que são meus pacientes, que são testados e muito. Tenho exemplos de atletas que já contabilizaram mais de 60 testes em um ano. Então imaginem você ser testado mais de 60 vezes em um ano, o que dá aí uma média de 2 testes. Mais de um teste por semana. Imaginem vocês serem testados com mais de um teste por semana. Tem atletas que foram testados em uma mesma semana mais de 3 vezes. E atletas amadores também sendo testados. Eu, particularmente, já fui testado 3 vezes. Uma vez em 2019, quando eu competi um tri-day aqui em São Paulo, que valia pelo Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint. Eu cheguei em primeiro, e aí, assim que eu cheguei, cruzei a linha de chegada, fui abordado por um agente da ABCD, informando que eu fui selecionado para fazer o doping. Fui fazer o doping, fui lá, fiz teste de urina, junto com vários outros atletas profissionais e amadores. Inclusive, eu era o médico da maioria dos atletas profissionais que estavam sendo testados, então assinei ali como médico deles e também estava sendo testado. Fui testado uma segunda vez no 70.3 São Paulo o ano retrasado, em 2022, quando eu cheguei em terceiro lugar. E o ano passado, em 2023, fui testado no Ironman Brasil, os 3 testes de urina. E aí eu já abro aqui o espectro para falar sobre a urina e o sangue. Existem esses 2 principais meios de teste, urina e sangue, com algumas vantagens e desvantagens. A urina é um método não invasivo, de mais rápida e fácil análise e coleta, e de maior aplicação, ou seja, a gente consegue um número maior de amostras, um número maior de atletas com a urina. Ao passo que o sangue é algo mais difícil, mas porventura tem alguns metabólitos, algumas substâncias que só são possíveis serem detectadas pelo sangue, ou substâncias que demoram mais para serem metabolizadas por sangue. Quem define a via de coleta é a agência reguladora, é a ABCD, é a UADA, assim como eles que definem quais ações que eles farão, né? Então, não tem como muito a gente definir isso, ou a gente solicitar, não é esse o caminho. É a ABCD, é a UADA, são as confederações que, através de um estudo, olham para específicas competições e definem que serão as competições-alvo. Isso é sigiloso, isso não é público. Mais do que isso, a forma com que eles irão testar e quem eles irão testar também é definido por eles de uma maneira sigilosa. Ou seja, vão testar os primeiros, ou vão testar aleatoriamente, ou ainda vão testar baseados em denúncia algum atleta específico. Tudo isso é definido por essas agências, e esses são os pontos principais dessa questão. Importante a gente saber disso, e importante a gente saber também que não são só substâncias que são testadas. Métodos também podem ser passíveis de punição, como, por exemplo, transfusão sanguínea, autotransfusão. Temos aí o exemplo clássico do Lance Armstrong, que fazia autotransfusão, além de usar outras substâncias. E isso é possível ser detectado pelo exame antidoping, e também a ação em si, né, se o indivíduo for pego fazendo transfusão, ele vai ser punido, ele vai ser não punido, mas ele vai passar por uma investigação, vai passar por um júri ali que vai definir a punição, ou se ele vai ser punido ou não. Além disso, não só o indivíduo que está
que foi flagrado com uma substância ou método proibido ou uma substância diversa, as pessoas que participaram e ajudaram e colaboraram para que isso fosse feito também são passíveis de punição. Então, se existe um médico envolvido, se existe um nutricionista envolvido, se existe um treinador envolvido, essas pessoas elas podem ser punidas e elas serão investigadas, e caso seja comprovada a participação no processo, elas serão punidas dentro da sua profissão, né? Então, o médico ele fica proibido de exercer a sua atividade dentro do cenário esportivo, né? Ele não vai ser punido no quesito conselho profissional, né? Ele não pode ser punido para não praticar mais a atividade profissional, mas dentro do meio esportivo ele não pode ser mais médico de confederação, nem de equipes, enfim, tem todas essas questões, não só médicos, mas como treinadores. A gente tem público dentro do site da ABCD uma lista de pessoas que estão suspensas, e dentro dessa lista vocês podem acessar lá pelo site da ABCD, não tem só atletas, tem médicos, tem massagistas, treinadores, enfim, todas as pessoas que estão sob punição atualmente. As punições elas variam desde uma advertência até punições, até exclusão, até banimento do esporte, né? É um espectro grande, e esse espectro ele varia de acordo com a substância, se o indivíduo teve a intenção ou não, se ele é um indivíduo reincidente, enfim, são parâmetros ali que são relevantes para isso. E é importante a gente ressaltar as principais substâncias que são detectadas dentro dos testes. A gente tem um estudo disso, né? E as principais substâncias são os esteroides anabolizantes, então todos os hormônios sintéticos de testosterona e derivados são os principais. O uso de hormônios de crescimento, então GH e a EPO, eritropoetina sintética. O uso de diuréticos, o diurético em si, ele não favorece a performance esportiva, mas ele é uma substância mascarante, ou seja, o indivíduo, quando ele usa o diurético, o teste acaba não tendo a capacidade de detectar alguns metabólitos específicos, e por isso ele é considerado doping. Além disso, a gente tem as drogas recreativas, então a anfetamina, a cocaína, como eu disse, a cannabis, a maconha no período competitivo também é proibido. Cabe a mim aí, por último, a última parte dessa conversa, trazer algo educativo para vocês que estão nos ouvindo, que é relacionado aos riscos que se tem a utilização de métodos proibidos ou de substâncias proibidas. É inegável e é irrefutável os ganhos esportivos ou os ganhos de performance com o uso de substâncias proibidas, como os esteroides anabolizantes. Então, não vou aqui ficar falando que a gente não tem ganhos, a gente tem sim ganhos, mas o risco é muito maior do que isso. E esse é o ponto principal, esse é o caminho principal. Há riscos cardiovasculares, então o indivíduo que usa esteroide anabolizante, ele corre risco de ter sérias complicações cardiológicas, como infarto do miocárdio, hipertrofia ou miocardiopatia hipertrófica, outros riscos cardíacos como arritmia, além do aumento do colesterol, alteração do perfil lipídico, que favorece aí riscos e eventos cardiológicos como infarto, AVC. Tem riscos hepáticos, então indivíduos que fazem uso de substâncias proibidas têm uma sobrecarga hepática, e isso pode levar a complicações hepáticas como cirrose, por exemplo. Eventos ou problemas renais, então insuficiência renal crônica, além de problemas endócrinos, claro, problemas hormonais, então indivíduos que usam esteroides anabolizantes, por exemplo, do sexo masculino, eles bloqueiam o eixo e aí eles param de produzir a testosterona endógena, e isso pode trazer problemas graves como problemas de próstata, outros cânceres, não só de próstata, mas
câncer de próstata e impotência ou, inclusive, problemas na fertilidade. Mulheres que usam esteroide anabolizante tem virilização, que a gente chama que é sinais, características masculinas na mulher, mudança do padrão de voz, crescimento de pelos na face e em outros locais que são característicos masculinos, e algumas dessas alterações são irreversíveis. Além de um ponto principal que eu gostaria muito de salientar, que são as questões mentais. Indivíduos que fazem uso de esteroides anabolizantes ou outras substâncias proibidas desenvolvem dependência, podem ter problemas como depressão e ter outras questões mentais envolvidas com essa questão. Ou seja, se cria ali um ambiente de abuso que pode ocasionar ali uma dependência, uma questão envolvendo tudo isso que depois é muito difícil reverter. Então, como mensagem final aqui do episódio, já me estendi muito. Tomem cuidado, não façam uso de substâncias proibidas, procurem ler e se inteirar sobre esses assuntos. O esporte é um ambiente muito saudável, muito propício a desenvolvimento de questões importantes de melhoria das suas capacidades, de você se vencer, de você buscar novos desafios, se tornar uma pessoa melhor, e nada mais oportuno do que fazer isso de forma saudável, de forma íntegra, com o ponto principal de promoção de saúde, trazer mais saúde para você, e esse caminho de cortar caminho por substâncias proibidas é um caminho que vai exatamente contrário a esse. Tá dado o meu recado, é isso. Bem-vindos a esse novo quadro, Extrema Performance. Espero que tenham gostado. Deixem aqui os comentários, deixem aqui as suas dúvidas, deixem aqui as sugestões de tema. Mais uma vez agradeço ao Extrema. Sigam o @Extrema Esporte, @meu.doc, @Paulo Putinelli. E é isso. Valeu, até a próxima. Vamos que vamos.